Tá começando mais um podcast 3Ps, o podcast que vai ajudar você a escalar a sua empresa de vendas online para 6 dígitos por mês de forma gradativa, consistente e lucrativa. Eu sou o Gabriel. E eu sou o Cadu Eds. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast 3Ps. Isso aí, rapaziada. Bom, hoje a gente já tá no 4º episódio, né? A gente já teve o primeiro episódio, a gente falou o que é, para quem é e como surgiu a escala para 6 dígitos por mês de forma consistente e lucrativa. O segundo a gente falou, estou começando agora, quanto preciso investir para poder começar a escalar. O terceiro a gente falou, o melhor produto para acelerar a sua escala para 6 dígitos por mês. E agora a gente vai falar sobre um gargalo. Dá para fazer 6 dígitos por mês sozinho? Que tipo de ajuda eu preciso? A gente vai falar sobre isso hoje. Top demais. Vamos lá, Cadu. Para a gente gerar esse tipo de resultado que a gente está falando aqui no nosso podcast, é possível fazer tudo sozinho? Show. Antes de eu começar a responder, só quero lembrar a galera que ainda não está inscrita aí no canal, né? Isso aí. Se inscrevam no canal. Deixa aí o seu like, comentário, o que você tá achando, sugestão de temas, tudo isso a gente pode pegar aqui e abordar, fazer a coisa no futuro, né? O Biel faz aqui uma pauta bem bacana e a interação de vocês ajuda bastante nisso. Outro ponto importante é compartilhe os vídeos nos seus grupos de network, grupo de WhatsApp, Telegram, Facebook, ou até com os seus amigos e tal. Acho que isso pode ajudar bastante você e também outras pessoas a alcançarem os resultados. Agora vamos lá. É possível pegar e fazer tudo sozinho e alcançar os 6 dígitos, né? Essa foi a pergunta, né? Exatamente. Show de bola. Então, é possível a pessoa pegar e começar e gerar os 6 dígitos ali de faturamento sozinho. Agora, é possível, Cadu, ela manter isso por muito tempo e tal? Bem difícil. Possível mas é bem difícil ela conseguir fazer isso sem nenhum tipo de ajuda, né? Manter. Ela consegue chegar lá, mas manter esse resultado sem nenhum tipo de ajuda, aí é mais difícil. Mas o cara, com um método bem estruturado, se dividindo, se organizando, muita organização em termos de horário, de o que fazer, não ter tempo para gastar, porque são muitas atividades ao nível de 6 dígitos, né? São muitas atividades a esse nível. O cara consegue sim pegar e se organizar e alcançar 6 dígitos sozinho. Mas, novamente, continuar mantendo 6 dígitos sozinho é bem difícil. Entendi. Eu vejo, a gente tem até um rapaz que falou isso com a gente uma vez, né? Que ele entrou no método e, parece que quando ele começou a aplicar a estrutura que tem lá, parece que as 24 horas dele até renderam mais. Sim. Um grande problema, né, de quem está começando ou até de quem está pegando e tendo um resultado é não saber na hora do que focar. As pessoas têm a grande tendência de fazer a coisa certa na hora errada, digamos assim, né? E muitas das vezes não tem nem controle do que tá fazendo. Sei lá, o cara pega e fala que vai minerar produto, e aí no meio do negócio que ele começa a minerar produto, ele começa a pensar em Facebook Ads, aí ele para e vai ver o Facebook Ads, aí no meio disso dá um problema no suporte, ele para e vai ver o suporte. Ou seja, o dia todo ele ficou pra lá e pra cá, se movimentou, mas não fez nada produtivo. Então, poucas pessoas se ligam que a ação é diferente de movimento, né? Se você tá na piscina só se balançando, você não tá nadando. Você tá ali boiando, tá se movimentando. Tá ficando ali, né, naquele lugar. Tá fazendo ações de ficar naquele lugar. Se você começa a botar um braço na frente do outro, mexer as pernas juntos, você tá nadando, né? Você tá fazendo um movimento sincronizado para ir ao objetivo que você quer chegar, sei lá, do outro lado, se você estiver nadando. Então, o cara que ele tá pegando e tá simplesmente apagando incêndio toda hora, um problema no suporte, ele vai lá. O criativo parou de funcionar, ele vai lá e faz um novo criativo. O produto parou de ir, ele vai lá e pega um novo produto. Tem um problema na campanha do Facebook, ele vai lá. Ele não tem ali pré-determinado o que ele vai fazer, quando ele vai fazer, que dia ele vai fazer, ele tá simplesmente fazendo as coisas urgentes, mas não as coisas importantes. Ele vai vivendo de um problema em um problema. Exatamente. E aí ele tá tentando resolver tudo, mas não consegue. Por isso que muitas das vezes o cara que ele não tem uma noção de uma rotina de trabalho, ele pensa que, caramba, é muita coisa para fazer e eu não consigo. Diferente, por exemplo, do exemplo que a gente deu aí do nosso amigo, que a gente passou, né, a rotina de trabalho do método Escala 3Ps para ele e ele conseguiu ficar bem produtivo, que lá tem toda uma esteira, né, de produto, por exemplo, para o que ele tem que fazer cada dia. Segunda-feira, pesquisa o produto. Terça-feira, faz mineração de produto. Quarta-feira, escreve a copy. Quinta-feira, mexe na página. Sexta-feira, faz os criativos. Sábado, bota para rodar no Facebook Ads. Domingo, faz as coisas ali do suporte. Na outra semana, o cara vê
as coisas acontecendo e já começa um novo ciclo de novo produto. E isso é muito importante, porque ter a rotina, ter um fluxo, você para de ficar indo para as coisas urgentes, mas não necessariamente 100% importante. Pô, Cadu, então você está falando que o suporte não é importante? Não, ele é muito importante. Só que fazer o suporte quando ele se torna urgente é um problema. Sim. Então, o jeito que a gente pega e trabalha, o jeito que a gente gosta de trabalhar é, a maioria das vezes, antecipando problemas, antecipando demandas, para não ser pego desprevenido. Sim. Né? Então, a maioria das vezes a galera é pega desprevenido, aí tava contando que o criativo ia funcionar para sempre, não botou um criativo para testar, para fazer outra coisa. O criativo parou de funcionar, aí ele para todo o resto que ele tava fazendo e vai fazer só o criativo, até o criativo voltar a funcionar. Ou com um produto que ele estava vendendo parou de dar certo, e aí ele para tudo que ele está fazendo e vai só testar o produto. Aí o suporte cai de qualidade, o Facebook Ads para, a contingência para, porque ele está simplesmente fazendo tudo aquilo. Então, a galera tem que levar em consideração que os problemas vão acontecer, né? Não Sim. existe nada mais previsível do que o imprevisto. Isso. O imprevisto ele vai acontecer, então o criativo vai parar de funcionar, o produto vai parar de vender, vai ter atraso com o cliente, com o fornecedor, a contingência, a conta vai cair. Todas essas coisas são previsíveis. E o que o cara tem que pegar e fazer, né? Botar na rotina de trabalho dele, se organizar, para ele fazer o mínimo necessário para quando esses problemas acontecerem, ele não ser pego desprevenido. Então, sei lá, vamos dizer que até ele ter um criativo que funcionou, ele teve que testar um produto, por exemplo. Ele teve que testar 20 produtos. Show de bola. E esses 20 produtos, vamos dizer que ele testou no período de 2 semanas, sabe? Tipo, a cara acelerado, fez tudo ali e foi pra cima. Ele precisa agora continuar na próxima semana testando 10 produtos, que foi a média? Não. Mas ele precisa pelo menos um. Pelo menos um. Não é necessariamente manter o mesmo ritmo que você Mesmo tava ritmo, antes, né? exatamente. Tipo, manter ali e não parar. Não parar. Né? Não Então, parar. tipo assim, pra minerar produto até ele achar um produto bom, ele fez 50 minerações de produtos em um mês. Ele não precisa fazer 50 minerações no próximo mês, mas ele pode fazer 10 no mês. Sim. Ou 7, sabe? 1 por semana. Tipo assim, quer dizer, 1 por semana não, 8, 2 por semana, por exemplo. O lance é esse. É tipo assim, quando a gente tá começando, a gente precisa fazer muito de uma atividade só. Porque a gente precisa conseguir colocar uma oferta para vender. Depois que a gente colocou uma oferta para vender, um produto, uma página, um criativo, geralmente as pessoas param de fazer essas atividades que geraram isso e vão fazer as atividades novas que surgem. Gerenciamento das campanhas, planilhamento dos dados, por exemplo, né? Comunicação com o fornecedor e suporte. Essas coisas não tem quando você está pegando e minerando produto, construindo produto, etc. Não tem. E essas coisas são coisas que rotineiras que tomam muita coisa. Então, o cara às vezes passa o dia inteiro olhando o gerenciador de anúncios. Não tem que fazer isso, sabe? Subiu a campanha, fez o que tinha que fazer, planilhou os dados, fechou o computador. Em relação, fechou o gerenciador e vai fazer outra coisa. Sim. Então ele tá, às vezes, o tempo inteiro fica olhando o gerenciador. Ou ele fica no WhatsApp, conversando com os clientes o dia inteiro. Quer dizer que não tem que dar atenção pros clientes? Não. Quer dizer que tem que fazer o que tem que fazer e ponto. E passar para a próxima parada. Objetivo direto ali ao negócio. E aí, quando ele passa a fazer essas novas demandas que surgem, suporte, gerenciamento das campanhas, comunicação com o fornecedor, processamento dos pedidos, por exemplo, ele deixa de fazer as coisas que construíram a fundação. Minerar os produtos, construir a estrutura de venda dos produtos, os criativos, E para gerar os recursos. novos produtos. Ele parou de gerar aqueles recursos que fizeram ele funcionar. E é o que acontece, ele tá vendendo, tá com o criativo, com o produto, e aquele recurso, que o criativo produto esgota. E ele não produziu novos, ele parou. E aí depois ele vai o quê? Igual desesperado, novamente 50 produtos para minerar, para virar 2, 3 produtos que ele vai construir a estrutura, para botar o anúncio. Uma ação volumosa do nada. Então, tipo assim, qual que é a base, né, do Scala que eu pego e ensino e que a gente faz aqui na vida também? É tentar antecipar as demandas o máximo possível. Então, no início, vai precisar, para uma coisa sair do chão, vai precisar de um esforço bem grande. Normal, qualquer coisa isso acontece. Só que para manter uma parada funcionando, aquele esforço já não precisa ser. Só que também não pode ser zero. Não pode ser zero, né? Então, imagina aqui, a gente tá fazendo o podcast 3Ps, fizemos os primeiros episódios sobre o esforço danado. Agora, os próximos, já é mais tranquilo. Sim. E isso vai a mesma coisa pra pessoa que tem um criativo vendendo, que tem um produto vendendo. O primeiro vai ser um esforço danado. Só que você não pode deixar de fazer o básico, que é pelo menos um criativo por semana. Pelo menos um novo produto por semana. Pô, Cadu, por semana não dá. Por mês, mano. Só não pode deixar de não fazer. Pode deixar,
Entendeu? Cada um vai entender o ciclo que precisa. E vai ser de cada um. Mas o cara precisa fazer aquelas ações que são as ações fundamentais para ele continuar rodando, sabe? Sei. Pô, eu gosto muito da estrutura que a gente tem da esteira de produção, né? E, tipo, é basicamente isso que esse aluno aplicou lá pra ele, que tem cada período que ele tem que fazer as tarefas exatamente certinho. Quando você desenvolveu isso, você pegou de algum lugar específico ou você, tipo, pensou assim? Bom, lógico que eu tive referências, né? Mas é muito mais, por exemplo, bons princípios da administração, né? Se a gente for estudar os conceitos da administração de empresas, etc., tem um famosíssimo Fordismo, Toyotismo, né? São metodologias que revolucionaram a cadeia produtiva, né? De todas as empresas do mundo, todas as indústrias. Então, basicamente, aquilo ali é o quê? Vamos dizer, né? Uma esteira normal, uma coisa vai entrar de um lado e vai sair transformada do outro lado. E se as pessoas pegarem e perceber, tudo que a gente faz é assim. Tudo que a gente faz é assim. Exemplo prático, simples, que todo mundo vai pegar. De manhã para escovar o dente. O que entra na esteira? Dente sujo. Qual é o processo que acontece? Pega a escova, bota a pasta, faz o movimento circular nos dentes, enxarga a boca, resultado final do processo, dente limpo. Acabei de montar aqui uma esteira aqui facinho, rapidinho. Uhum. E para a mesma coisa tem tudo. Para você lançar um produto, tem as etapas que acontecem. Para criar um criativo, tem as etapas que acontecem. Para fazer contingência, tem as etapas que acontecem. Facebook tem as etapas que acontecem. Só que qual que é o lance? Geralmente, a maioria das vezes, as pessoas elas não veem essas etapas. Elas simplesmente vão fazendo. Sim. Conforme a necessidade aparece, ela vai fazendo. Ela tá no sopro de Deus. Pô, precisou isso, ela vai e faz. Precisou aquilo, ela vai e faz. Ela não trabalha antecipando os negócios e preparando o que tem que fazer. Então, pô, se eu quero pegar e produzir bons criativos, qual que é o processo de produzir criativo? É um negócio de sentar na cadeira, pegar uma folha de papel, pegar alguma coisa e começar a anotar, entender o que é primeiro, o que é depois. Mas esse trabalho de pegar e parar e sentar, pouca gente quer fazer. O cara ali quer só ir lá e apertar os botões, ou copiar e colar dos outros, etc. Então o cara que se dá o trabalho de pegar e fazer isso, entender o todo, esse cara tá muito na frente de todo mundo. Então, por exemplo, muita gente acha que para fazer os criativos o cara só tem que procurar as coisas, depois botar na ferramenta e editar. Mas tem uma etapa antes, muito boa, que faz com que ele produza melhores criativos. Etapa de catalogar referência, por exemplo. Que a gente pegou aqui e aplicou, né, com o Adilson para as nossas thumbnails, por exemplo. Sim. Depois de que Na verdade, eu tô aplicando essa catalogação de referência para todos os integrantes do time diariamente, né? Rotineiro. Pois é. Então isso faz o quê? Faz o cara ter perspectiva. E aí, a partir da perspectiva, na hora dele produzir, ele consegue produzir melhor, né? Sim, é uma das coisas que eu sempre falo pro pessoal no time, né? Que tipo, como que você consegue criar alguma coisa se depender da sua criatividade? Com referência, né? Você vai juntar 2 a 3 referências e vai criar algo seu. Exatamente. Porque, de certa forma, mesmo se você pegar no detalhe tudo que tá ali na referência que você utilizou, de qualquer forma foi você que fez, tem o seu dedo ali. Sim. Uma cor que você botou que é pro lado que você mais gosta, uma fonte que você mais gosta, só disso já é uma mudança, já é algo novo. Exatamente. Então, vamos lá. Pô, Cadu, eu não consigo achar bons produtos. Pô, os produtos que eu faço, etc, são ruins. Beleza, vamos lá. Referência, primeiro, catalogar as referências dos produtos, começar a minerar. Produtos que vai bem pros outros. Isso aí. Vamos lá. Ah, pô, Cadu, quantos eu preciso fazer? Aí é o problema. O cara, ele faz 30 num dia. Mas não é pra fazer isso. Não é. É pra fazer 1, 2, 3 por dia. Porque cada dia você tá com a cabeça diferente, você tá com um olhar diferente. É verdade? Mas o cara acha que ele fazendo 30 num dia, ele tá se Economizou adiantando. 10 dias, né? E não é verdade, cara. Não é verdade. Então é tipo o abdômen, flexão, etc. Fazer 1000 num dia não vai fazer Vai você ficar mais adiantar, forte ou menos forte. Não vai Mas agora adiantar fazer nada. 10 por dia durante 100 dias, aí vai. Aí vai. Aí vai. É a mesma coisa com essa questão ali, por exemplo, do criativo, da mineração, de campanha, pô. Subir 1000 campanhas num dia não vai fazer você ficar bom. Mas agora, subir 10 campanhas por dia durante 100 dias, aí vai. Aí sim. Então, tipo, tem a ação alinhada ao prazo também, né? E toda a prática, toda a parada. Então, tipo assim, começa a separar 2 produtos por dia. Esse é o lance. Muita gente acha que precisa ser muita coisa, mas é pouco. É pouco. É pouco consistente. Pouco consistente. Né?
Exatamente. Pouco consistente. Então o cara separa 2 produtos por dia ou 2 criativos por dia, o cara testa um produto por semana, etc. Em uma questão de tempo, é muito difícil ele não pegar e não ter o resultado. Mas tudo isso que a gente tá falando aqui tem essa variável foda que é o tempo. Vai um pouco do que a gente falou no outro, etc. Essa variável do tempo, mano, não tem como você substituir ela por muita outra coisa. O tempo, ele tá ali, ele é implacável, né? Implacável. Mas, ó, tem uma parada muito interessante que você trouxe agora, que eu acho que todo mundo que tá sentado assistindo esse podcast aqui com a gente hoje deve sofrer um pouco com isso, que é tipo, beleza, a gente tá falando do tempo e ele realmente, a gente não tem o que fazer. Mas a consistência, a gente tem o que fazer. Né? A gente tem que assumir mesmo o que tem que ser feito e correr atrás. Eu sei que boa parte do seu começo no Facebook você se dedicou bastante ao seu resultado ali. Eu acredito que parte disso veio da sua disciplina e na sua consistência de executar o que você fazia ali. Que tipo de conselho ou tipo, um direcionamento você pode dar para uma pessoa que, tipo, beleza, Show. a gente tá falando de consistência aqui, mas a palavra talvez seria procrastina, né? Show de bola. Eu acho que muito dessa parada da procrastinação ou do medo, do negócio de não aceitar o tempo, etc., vem da ansiedade. Acho que muita gente fica ansiosa, que quer que as coisas aconteçam logo, etc. E a ansiedade é difícil, mano. Você vai... Quanto mais experiente você vai ficando na vida, mais idade, menos você vai sofrendo com a questão da ansiedade. A não ser que você tenha um problema crônico com isso, aí você precisa ir no psicólogo, sei lá, mas pessoas geralmente normais e tal, elas aprendem a lidar com a ansiedade. Hoje, tô próximo de fazer 28 anos, tenho bem mais experiência em relação às coisas. Então eu sei que as coisas, a maioria das vezes, demora mais tempo do que eu gostaria pra acontecer. E tá tudo bem. Sim. Tá tudo bem. Já aprendi a lidar com isso e a gente vai caminhando, vai fazendo os negócios que vai acontecer. Então, eu acho que a ansiedade atrapalha muito porque a galera toma decisões metendo os pés pelas mãos. Uma campanha que era pra parar, não para. Um produto que era pra testar, não testa. Um criativo que era pra deixar mais dias, não vai. Porque o cara tá vendo, entre aspas, o dinheiro queimar ali, ele fica desesperado, né? Ele tem ansiedade de que ele viu fulano, fez tanto em um mês, em uma semana. Ele Ainda quer mais fazer também. sozinho. Né? Ele quer fazer também. Mas se o cara tem a cabeça no lugar, o cara pega ali e consegue pegar e lidar com isso, né? Então, acho que a ansiedade é um desses principais problemas que vai. E como que eu peguei e aprendi a lidar com isso, né? Bom, eu acho que eu mencionei isso aqui no primeiro, não lembro direito, mas em algum tempo na minha adolescência, né? 15, 17, 18 anos e tal, eu comecei a jogar jogos competitivos, né? No caso foi o Yu-Gi-Oh! Me ajudou bastante a aprender que se eu treinasse eu conseguia melhorar. Eu sempre joguei futebol também, né? Na escolinha e tal. Treinava, mas eu não conseguia ver claramente a minha melhoria. Infelizmente não era tão bom quanto eu gostaria. Até dava um caldo, mas não era tão bom quanto eu gostaria. Mas no jogo prático, assim, no Yu-Gi-Oh!, eu consegui ver claramente a minha melhoria exponencial em relação às outras pessoas quando eu pegava e treinava. Vou deixar a parte, eu era bom no jogo na época que eu me dedicava e tal. Hoje, coitado de mim. Mas beleza. E aí, eu aprendi isso daí. E eu sempre gostei muito de escutar outras pessoas, né? De sucesso e tal. Então eu tenho uma frase que eu ouvi e eu acho ela 100% verdadeira, que o sucesso ele deixa pistas. Então não é que deixa pistas de o Cadu roda produto de saúde e beleza, eu tenho que rodar produto de saúde e beleza. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é, o Cadu cataloga 2 criativos por dia. Ele faz isso durante 6 anos. Isso é uma pista do sucesso. É comportamento. É comportamento, exatamente. Ou perspectiva, maneira de se olhar. Não necessariamente a ação de, ele rodava saúde e beleza, ele vendia emagrecimento, etc. Eu tenho que vender também para ter resultado. Não é isso. Não é isso. É a maneira como você tem atitude sobre as coisas. Então eu escutava muito, né? Muito da minha formação de mentalidade e tal, vem ali do Michael Jordan, Kobe Bryant e tal, são grandes referências para mim. E o Michael Jordan ele tem uma frase muito boa, que... as pessoas, ele era um dos caras mais fodas do basquete de decidir os jogos, né? No basquete tem, como o jogo é muito dinâmico, tem a sexta final, geralmente assim, o cara que consegue fazer a sexta final num jogo apertado, ele ganha o jogo. E o cara tem tipo assim, 10 segundos pra pegar a bola, pensar e tipo arremessar e fazer a sexta. Tipo, é um momento de pressão, 10 segundos, mano. Se você faz, você é o herói, se você erra, você é o vilão, tá ligado? 10 segundos.
E ele fala que as pessoas perguntavam, porque ele sempre conseguia fazer grandes resultados assim. E as pessoas falam, cara, nesse momento você não sente a pressão, como é que você consegue, o seu estádio lotado, muito peso nas suas costas, fazer isso? Ele fala, cara, pra mim é apenas mais uma cesta como qualquer outra. Esse arremesso que eu acertei aqui nesse momento, no final do campeonato, sabe? Tipo assim, pô, Michael Jordan se aposentou em 1998. Ele, pra todo mundo aí, assiste a série do The Last Dance lá, o arremesso final do Michael Jordan na Netflix, é sensacional. Então ele se aposentou em 1998. Ele tava vindo de, ele tinha se aposentado, que o pai dele morreu e tal, aí ele voltou a jogar em 95, aí 96 ele ganhou o título, 97 ele ganhou o título, 98 ele ganhou o título. 98 ele tinha, sei lá, mano, 36 anos, tava velho, tava cansado, esgotado. Mas ele fez o arremesso final, mano, nos últimos segundos, tipo, o time ganhou porque ele fez o arremesso final ali, nos últimos... o time tava perdendo, o time dos caras era melhor, assim, e tal, o Michael Jordan tava carregando nas costas quase. Eles estavam perdendo por, tipo assim, 4 pontos, né, 5 pontos. E aí, nos últimos 2 minutos, no último 1 minuto, o Michael Jordan fez 6 pontos, sabe? Caraca. Tipo assim, absurdo. E nos últimos 10 segundos, ele roubou a bola do cara na defesa, que se o cara fizesse, eles iam perder. Uhum. Mas ele voltou, ele fez a cesta, os caras fizeram contra-ataque. Aí ele voltou de fazer a cesta, roubou a bola do cara e foi pra frente pra fazer a cesta final. Caraca. Ele fez o arremesso final ali. E aí ele fala assim na entrevista dele, que cara, esse arremesso final, ele não foi feito naquele momento. Essa jogada não aconteceu naquele momento. Essa jogada aconteceu no treino. Porque eu já tinha feito esse mesmo movimento 10 mil vezes. 8 mil vezes. 9 mil vezes. Então aquele ali era só mais um de todos os outros que eu fiz. Então, o arremesso da vitória não foi feito naquele momento. Ele foi feito em todos os tempos que eu peguei e pratiquei fazendo a parada. Então, a gente pegando e trazendo isso, se eu tava num torneio de Yu-Gi-Oh!, tipo, numa final, num jogo importante que eu tinha que ganhar, a pressão não tava tanto na minha cabeça porque eu já vivi aquele momento várias vezes. E a mesma coisa acontece, por exemplo, quando você vai escalar uma campanha, quando você tem que descartar um produto, quando você tem que botar para rodar um produto. A partir do momento que você praticou aquilo várias vezes, você treinou aquilo várias vezes, aquela pressão sai de você. Então, poxa, Cadu, eu não sei ver um produto bom. Tudo bem. Faz assim a sua prática. Vou catalogar 2 produtos bons por dia, né? 2 produtos que eu acho que é bom por dia, durante 100 dias. Uhum. Essa parte dos 100 dias é que ninguém quer fazer. Esse preço ninguém quer pagar. 6 meses, esse preço ninguém quer pagar. O cara quer ter resultado em 1 mês. É possível? É possível. O mercado digital é ótimo para isso. O que eu tô mostrando para todo mundo é que não vamos balizar pelos incomuns, vamos balizar pela parada. Por quê? Porque não é novidade para ninguém na faculdade que o cara tem que estudar 5 anos para começar a arrumar um trabalho. Sim. Isso aí não é novidade para ninguém, é bem aceito, é comum para todas as pessoas. O cara demora 4 anos pra pegar o negócio. E aí o cara nesse meio, no digital, etc., ele não quer, às vezes, 6 meses. Não quer aprender ou dedicar 6 meses ali do negócio fazendo. Mas na faculdade ele acha normal 4 anos, sabe? Tipo assim, tô dizendo novamente, você vai precisar de 4 ou 5 anos pra ter resultado? Não, estou te dando uma perspectiva, dando um exemplo, né, de como é que é a parada. Então, tipo assim, a ansiedade, o medo, etc., ele fica ausente no momento que você sabe que você tá preparado. Então, como é que é a preparação, Cadu, se eu nunca botei um produto para rodar, se eu nunca fiz um criativo, se eu nunca subi uma campanha, etc. Cataloga as referências. Prepara os criativos, vai lá, vai fazendo. Faz as ações que não dependem de investimento, não dependem da grana para você poder pegar e ir ali, entendeu? Sim. Então faz as ações básicas. Para você fazer um bom criativo, você tem que ter referências de criativos. Cataloga os criativos. Eu falo isso, tipo assim... Por causa do quando você começou, você teve resultado rápido, né? Você começou a rodar em outubro e em janeiro você já tinha feito 100 mil. Só que eu comecei a estudar em 2014, mano. Em 2015 eu comecei a aplicar. Eu comecei a estudar em 2014. Então tudo isso que eu tô falando aqui eu fiz. Tô falando nada que eu não fiz. Sim. 2014 eu fiquei estudando, fiquei vendo, vi o mercado de infoproduto, descobri o mercado de afiliado. No mercado de afiliado fiquei 6 meses vendo as coisas, entendendo qual é que era e apliquei. E aí eu tive resultado rápido. Mas, tipo assim, resultado rápido a gente pode ver depois da aplicação. Mas se for ver desde que eu comecei a estudar, foi mais de 1 ano pra ter o resultado. Foi. E aí? Sabe? Exatamente.
E, pô, às vezes algumas pessoas também, elas não se dão conta disso. Eu acho que a palavra, tipo, as pessoas acham que, aprendo muito na prática, eu aprendo muito nisso, naquilo, fazendo e tudo mais. Mas basicamente isso que você pegou de tempo estudando, você ficou absorvendo teorias, Sim. né? Até você colocar ali em prática que foi substancial para você ter o seu resultado, né? Eu acho que essa parada de teoria, a galera baliza muito. Banaliza muito. Essa parada que você falou é muito importante, porque qual que é o lance, né, da prática e da teoria? Se o cara ele sabe apenas a prática, qualquer problema que dá, ele se desespera. Porque ele não tem a fundamentação, não tem a teoria ali, ele não sabe por que ele tá fazendo o que ele tá fazendo. Ele simplesmente tá fazendo. Exatamente. Ele simplesmente tá fazendo. Então, o cara que ele fala, pô, eu vou rodar a saúde e beleza porque o Cadu roda a saúde e beleza. Você tá botando só na parte. Ele não sabe por que eu pego e faço isso, por que eu peguei e fiz isso, como que eu peguei e... Na minha teoria, no meu entendimento, aquilo ali era melhor e tal. Ele simplesmente tá pegando. Então, tipo assim, a teoria, ela é muito importante. Mas também não dá pra ser só ela, então tem que, tipo, é um mix dos dois, mas os dois são completamente importantes um no outro. Não tem só teoria e também não tem só a prática. Porque o cara que tá só a prática, muitas das vezes, por exemplo, o cara quer só a prática no Facebook Ads. Pô, o Cadu tá dando aula da comunidade Melhores Amigos, só teoria, só mostrando o mapa mental, lendo os negócios e tal, ele não bota aqui a coisa na mão aqui na prática e tal. Mano... Pra eu conseguir pensar numa estratégia, eu tenho que ter um entendimento todo da teoria de como a ferramenta funciona, da minha experiência prática coisando. Ela não sai do nada, sabe? Então, quando eu pego e mostro uma estratégia, é porque ela tem toda a fundamentação da teoria. Então, o que eu quero fazer é mostrar toda a teoria que eu tive na minha cabeça pra chegar naquela estratégia, pra você ser capaz de fazer isso. Porque senão, mano, eu sou um professor de bosta se o cara só replica o que eu faço. Exatamente. Quero que o cara consiga desenvolver as próprias coisas, consiga pensar sozinho. Exatamente. É uma coisa que a gente fala muito na escola, que, tipo, às vezes você tá memorizando alguma coisa só pra poder fazer ali, mas não aprende, né? Só pra passar na prova, né? Só pra passar na prova. E é basicamente isso que é a importância da teoria. Eu acho que a teoria, ela meio que afirma as suas decisões. Sim. Né? Se aquilo que você está tomando faz sentido ou não. É muito boa isso aí, porque muitas vezes eu pego e falo, por que você fez isso pros caras, pros alunos que fazem debrief de campanha, que fez na Não sei, vi fulano fazendo e fiz. Não sei, eu achei isso, aquilo, não sei o que, o cara não sabe. Ou um outro negócio muito importante, cara, isso aqui é clássico. A gente teve a aula 103 da comunidade, que eu coloquei a estratégia de Facebook Ads para 2022, que a gente está usando aqui e que eu acredito que é a melhor para todo mundo, para quem eu já passei, aplicou, tiveram resultado. Aí eu falo pro cara, olha só, você vai botar a campanha rodando com 5 públicos desse jeito aqui e vai deixar ela por 7 dias. Ao final dos 7 dias você vai ver o resultado. Se o resultado foi esse, você faz isso. Se o resultado foi aquele, você faz isso. Separa um dinheiro que você pode gastar e deixa até o final para você ter os dados. Show de bola, entendeu? Entendeu, né, Bel? Maravilha. Aí você vai lá e vai aplicar. Aí o que acontece? No primeiro, no segundo dia. Cadu, pô, tá muito caro a métrica aqui. Pô, tô achando que eu vou parar. Aí eu falei, eu deixo até o final por 7 dias pra poder ver os dados e aí tomar uma decisão com clareza com vários dias. Aí você fala, pô, acho que 2 dias aqui eu vou parar. O que você acha? Eu falo, mano, você pode fazer o que você quiser da sua vida, né? Só que qual que é a parada? Você se predispôs a aplicar uma parada seguindo um processo. Na primeira coisa, antes de você ver como é que é o processo completo, você decide, ou você tem a vontade de pegar e parar antes, sabe? De parar de fazer, sem ter visto o resultado, sem ter visto nada, sem ter respeitado o processo, né? Respeitado o tempo. E aí, o que isso faz? Você nunca aprende, pô. Você nunca aprende. O cara, ele pode parar antes? Pode. Eu já parei antes? Já parei antes. Nem sempre preciso esperar 7 dias. Só que eu tenho uma experiência e você tem outra. No final, se for dar errado, é porque é o seu aprendizado ali da parada, entendeu? Sim. Então, o cara ele tem que fazer o negócio e ver até o final. Tem coisas que são horríveis, né? Tipo assim, se o Cadu mandar pular da ponte, você não vai pular da ponte, né? Óbvio que não. Mas coisas que você pega e vê, né? O que outra pessoa passa, entende os conceitos, vai lá e aplica. Você tem que pelo menos seguir até o final para depois você poder mudar e colocar o seu tempero, entendeu? Sim. Então, nesse próprio exemplo, você vê que o cara, ele nem...
predispõe a fazer o que foi recomendado até o final e também não faz nada. Ele quer, tipo assim, que eu crie uma solução específica pra ele. Sim. Isso não existe, pô. Eu posso dar o caminho e ele, a partir da experiência da aplicação, desenvolver o caminho dele, mas eu não consigo andar pelo cara. E a maioria dos pesos, o cara quer que você ande por eles, né? Tá falta perguntar, Cadu, aperta o botão aqui pra mim que eu não sei também, né? Fico só vendo as perguntas que os caras ficam mandando. Mas show de bola. Acho que dessa forma a gente conseguiu resumir de uma maneira interessante, mas eu queria só esclarecer um ponto que é... A gente falou bastante aqui sobre começar sozinho e passamos por vários assuntos. E novamente eu quero reforçar a estrutura que tem dentro do Scala. Né, que basicamente aquela estrutura ali você tem certinho dividido o que você precisa fazer, por exemplo, dentro de uma semana, se você alocar dessa forma, para fazer com que o seu tempo e a sua produtividade renda melhor, né? Não necessariamente você precisa fazer 30 num dia, você pode fazer um numa semana e você faz todo o processo dele ali. Uma coisa que eu quero perguntar aqui para você, se seria interessante para quem está iniciando, ele, por exemplo, não minerar um produto e já colocar ele para rodar, ou meio que tipo criar um banco de 5 produtos e aí sim começar a rodar para ele ter, por exemplo, esse produto parou, eu vou colocar esse segundo aqui e vou pegar mais um, para poder manter sempre 5 ali guardado. Você acha interessante isso ou não? Pegou, já testa, pegou, já testa, pegou, já testa. Bacana. Eu acho que é interessante ter um banco assim, claro, para não simplesmente para ele, esse aqui parou, eu vou pegar um outro aqui, vou complementar, mas simplesmente para ter perspectiva. Às vezes o cara tá apaixonado pelo produto. Ele viu o produto hoje, ele fala, caralho, esse produto é show de bola, etc. Vou pegar e vou botar ele pra rodar hoje mesmo, não sei o quê. E se ele tivesse simplesmente ido dormir, no dia seguinte acordado, ele ia falar, esse produto aí não é tão bem assim. Então se ele junta uns 5, igual você deu exemplo, vê dos 5 qual que é o melhor, qual que ele acha que tem mais potencial e bota pra rodar, eu acho melhor do que ele simplesmente pegar um e botar direto, entendeu? Entendi. Pô, interessante. Acho que isso é um bom direcionamento pra galera aí que tá pegando. E beleza. Você acha que quando a pessoa tá ali começando e ela vai, por exemplo, pegar uma pessoa para ajudar ela, né? É mais interessante que ela pegue uma pessoa freela, para poder fazer um trabalho específico e tudo mais, ou que ela já, por exemplo, pegue algum familiar para poder ajudar ela em alguma coisa e tal. E complementando essa pergunta, quem que você acha que tem que ser a primeira pessoa que eu preciso para me ajudar? Show de bola. Eu acho que depende de funções e funções, né? E também do resultado que a pessoa estiver tendo. Tem funções que freela vai ser a única solução e tem outras funções que não. Sei lá, exemplo. Eu preciso de alguém para ficar montando minhas páginas ou minha loja. É mais fácil ter um freela. É mais tranquilo achar freelas que fazem isso. Ou para editar os vídeos, etc. É mais tranquilo achar pessoas que fazem isso. Para o suporte. Para o suporte é mais fácil você trazer alguém interno ali, porque é uma atividade que tem muita demanda toda hora. Então, se vai ser freela ou não, depende da necessidade que o cara tem ali naquele momento. E aí volta para a tua pergunta, a segunda pergunta, né? Se eu vou trazer uma pessoa primeira, quem é essa pessoa que eu tenho que trazer? Como é que eu tenho que fazer? Muito boa essa, e aí ela quebra um pouco o padrão daquela primeira ali. A primeira é o jeito normal que as pessoas fazem, não o jeito que eu, Cadu, acho que é o melhor, o jeito correto. O jeito normal que as pessoas fazem é, preciso de alguém para editar minha loja, vou arrumar um freela aqui. Tô precisando aqui, o suporte tá começando a crescer, vou trazer alguém para fazer o suporte. Show de bola, beleza. Assim é a maneira que as pessoas vai. E a minha resposta para isso vai depender de qual função. Algumas funções é melhor ter o freela inicialmente, outras funções é melhor ter uma pessoa interna inicialmente, como suporte, por exemplo. Agora, o que eu, Cadu, acho melhor de se fazer nesse cenário todo? Comecei a minha loja, comecei minha operação, tô tendo resultado, o negócio tá acontecendo. Sou sozinho, não tenho sócio, né, não fiz nada. Quem que eu acho que é o tipo de pessoa que o cara ele tem que pegar e trazer primeiro para a operação? Ele tem que buscar uma pessoa que vai ser assistente dele. Uma pessoa que vai fazer um pouquinho de tudo igual ele. Não é uma pessoa que vai fazer só suporte, não é uma pessoa que vai fazer mineração só, não é uma pessoa que vai fazer só tráfego, não é uma pessoa que vai fazer um pouquinho de tudo igual ele. Por quê? Porque quando ele consegue pegar e entender um pouquinho como ele se replica, e ele botar essa pessoa ali no lado, ele vai ver qual lado essa pessoa vai se sair bem. E aí sim depois ele pode talvez focar essa pessoa.
Então, a pessoa vai fazer um pouquinho de suporte, a pessoa vai fazer um pouquinho da comunicação com o fornecedor, a pessoa ela vai fazer um pouquinho da mineração de produto, um pouquinho de Facebook Ads, que seja um pouquinho de tudo. Igual ele faz, o cara faz um pouco de tudo. Pô, vai falar que não tem uma pessoa capaz de fazer um pouco de tudo igual você também? Tem sim. Esquece esse negócio de você, eu preciso, o suporte aqui tá demandando, não preciso fazer só um suporte. Em algum momento você vai ter uma pessoa que vai ser só o suporte, mas no início isso é ruim. Por quê? Porque se ele traz essa pessoa, e ele traz essa pessoa da maneira correta, ensina um pouquinho pra tudo pra ela, no momento que ele for ter a terceira pessoa, essa pessoa já consegue ajudar ele na demanda, ensinando. Porque geralmente o que acontece quando o cara traz pessoa específica? Vamos lá, preciso de alguém de suporte. Trouxe uma pessoa pra ser só suporte. O suporte aumentou. Preciso de uma terceira pessoa. Aí ele tem que pegar e ensinar essa terceira pessoa a fazer só o suporte também. Ele tem que parar de volta. Ou não que seja o suporte, que seja a mineração de produto. Aí ele tem uma só de suporte e uma só de mineração de produto. Ele teve que parar para ensinar uma, ele teve que parar para ensinar outra. Se o cara faz do jeito que eu tô falando, ele tem um assistente. Ele pegou e ensinou um pouquinho de cada área para a pessoa. A pessoa está executando todas as áreas 100%? Não, mas está executando um pouquinho de cada. Aí agora ele vai trazer a terceira pessoa, uma pessoa só do suporte. Ele vai dar o treinamento básico ali, só que qualquer apoio que essa pessoa precisar, ele tem a segunda pessoa, que foi assistente, para poder pegar e orientar ela. Aí ele vai trazer a quarta pessoa, sei lá, que é a pessoa de edição de criativo. Ele vai dar um treinamento básico ali, inicial para ela e tal. Mas ele já tem a segunda pessoa, que é um outro ponto de apoio para a quarta pessoa, porque ela também sabe um pouquinho de vídeo. E vai. E assim vai. Ah, Cadu, poxa, mas cara, como é que se acha essa pessoa no mercado que sabe um pouco de tudo? Não tem. Só que tem pessoas que têm aí mais de contratação, né? Acho que a gente vai falar um pouco mais no próximo episódio e tal. Não tem a pessoa que sabe um pouco de tudo. Basicamente, você provavelmente não vai encontrar pessoas que sabem fazer, né? A um custo que você possa pagar começando. Mas você tem pessoas que têm características. E na hora da contratação, esse é o que mais interessa. Características de fazer um negócio. Então, tipo assim, você tá num e-commerce, mas você tem um e-commerce, no caso do dropshipping, por exemplo, que você faz todo o marketing interno dentro de casa. Se a gente olhar aqui, basicamente, mineração de produto, né? Um pouco até do atendimento ao cliente, comunicação com o fornecedor, criação de criativa, etc., comunicação de venda, tudo é marketing. Então, um pouco menos o atendimento ao cliente, todas as outras áreas a gente está muito voltado no marketing. Então, que tipo de pessoas você tem que procurar? Pessoas que estão se formando em marketing, pessoas que estão formadas em marketing, pessoas que estão envolvidas na área de marketing. Porque se você pegar e entender um pouco das pessoas que estão envolvidas na área de marketing, você vai ver que o cara faz um pouquinho de tudo. Se pega um designer que é freela, o cara faz um pouquinho de tudo, o cara sabe fazer um pouquinho de tudo. Um editor de vídeo que é freela, o cara sabe fazer um pouquinho de tudo. Se precisar escrever, o cara escreve, o cara se vira, né? E aí esse é o mesmo meio da pessoa que estudou marketing, que estuda marketing numa faculdade, num curso técnico, etc. Ela sabe um pouquinho de tudo. Sim. Não é especialista em nada, mas sabe um pouquinho de tudo. Ótimo. Esse é o tipo de pessoa. Por quê? Porque na hora que vai ver as coisas, ela vai indo. Tanto é que geralmente a pessoa que faz, né, formação em marketing e tal, ela pega e após a formação de marketing se especializa em um lado. Sim. Pode ser escrever texto, pode ser direção de filme, né, edição e o caramba, mas ela vai se especializar um pouquinho para um lado. Então esse é o tipo de pessoa, essa seria o assistente, um assistente de marketing que você traz, que vai fazer um pouquinho de tudo do marketing igual você. Precisa texto da rede social? A pessoa faz. Precisa editar uma imagem básica? A pessoa faz. Tipo, exemplo agora, a gente contratou a Bárbara lá, roteirista aqui da Amaral Media aqui, para ajudar a gente a fazer o roteiro dos conteúdos, etc. Ela tem informação de marketing ali. Ela tá trabalhando especificamente uma coisa específica com texto e tal. Só que ele edita imagem para botar nos negócios dos roteiros. Ela é especialista em edição de imagem, etc. Não, mas ela quebra o galho. Serve, é o que precisa no início. Porque você também quebra o galho. O cara não é profissional em nada. O cara também quebra o galho. E a partir desse momento, aplicando, fazendo os negócios, o cara aprende. Então essa é a parada. Esse é o tipo de pessoa que eu acho que é a primeira pessoa ideal. Uma pessoa que você vai olhar com ela como um assistente, que ela vai fazer um pouquinho de cada coisa. Porque ela vai ser o seu principal ponto de apoio para a terceira, quarta, quinta, sexta pessoa. Porque senão, geralmente o que acontece? Quando o cara vai específico, que é o primeiro caso, aí ele traz o suporte, aí depois ele traz o editor de vídeo, aí depois ele traz o minerador, por exemplo. Aí ele tem 3 pessoas, coisa. Aí o que acontece? Todas essas pessoas têm problema, elas falam com quem? Com ele. E ele já tem várias coisas para resolver.
E agora ele tem que lidar com essas 3 pessoas individuais. Aí ele fala, caramba, não tô conseguindo, as pessoas não produzem, tô ferrado, preciso arrumar um gerente. Aí ele traz uma pessoa de fora que vai ser visão de gerente, a pessoa não entende nada do negócio já. E ela vai botar ali, as pessoas não vão talvez respeitar ela, porque as pessoas chegaram primeiro que ela não vai ter experiência suficiente, ou se você pegar uma pessoa de mercado de experiência vai custar bem caro. Não vai. Se você traz esse assistente, você faz toda uma parada com ele. De assistente o cara vira analista, de analista o cara vira coordenador, de coordenador o cara pode pegar e virar gerente. Vai crescer junto com você, coordenando um pouco de cada uma das áreas e se destacando onde ele é mais especialista. Mas o cara sabe um pouquinho de cada coisa, assim como você. As pessoas podem pegar e se surpreender, mas na maior mídia, mano, eu sei praticamente quase nada. Mas eu sei um pouquinho de qualquer coisa. Quando você vem me perguntar um negócio, eu sei te responder o suficiente. Mas, porra, vocês sabem quando o vídeo tá bom ou não tá bom. Eu sei ter uma perspectiva, se tá legal ou se não tá legal. Mas você tem um olhar muito mais técnico, por exemplo, diferente. E é isso aí, assim como várias das outras áreas. Até no próprio tráfego já, o Michel, de tanto que ele tá fazendo e tal, mais do que eu, já tá ficando algumas coisas. A gente troca ideia e tal, mas tem coisas práticas que ele tá lá, que no dia a dia no campo de batalha, é ele que sabe. Sim. E a gente vai e fala. Então, essa é a parada do cara que é realmente empresário. Entendeu? Muito bom desse jeito que você finalizou. E agora eu quero pegar uma pergunta que é bem interessante. Eu acho que o pessoal também pode estar se perguntando isso. É muito legal essa pessoa que você falou, mas o cara que está começando ali, como ele não dá um mole de confundir essa pessoa com um sócio? Muito bom, muito bom. Bom, ele já tem sócio, não tem sócio, né? Porque o que acontece na maioria das vezes? As pessoas começam com um sócio. É mais comum começar com um sócio do que sozinho. Mas existem as pessoas que começam sozinho. E se você está começando sozinho, te recomendo, se possível, ter um sócio inicial. Mas não é um sócio por ter. Igual, por exemplo, trouxe um colaborador, ele tá bom, tá fazendo um pouquinho de tudo, vou oferecer para ele ser meu sócio, etc. Não. Então, por isso que eu quis dizer. Então, o sócio que você recomenda ali no começo, não necessariamente é essa pessoa que vai fazer um pouquinho de tudo junto com você, não é isso que você tá dizendo. Não é o cara que você começou a ter resultado e trouxe ele como colaborador e você falou, esse cara é legal como colaborador, eu tentar fazer ele de sócio. Se você quiser, você pode fazer isso, mas não é isso que eu tô falando. É antes do negócio começar a acontecer. Então aqui, por exemplo, Biel aqui tá começando a estudar sobre dropship ali, ele fala, caramba, esse mercado aqui é legal e tal, mas tem muita coisa pra aprender, tem que investir, eu tenho um pouco aqui e tal, mas se eu arrumar uma outra pessoa pra dividir o aprendizado comigo e o investimento comigo, vai ser legal. Mas não começamos, não tivemos resultado, não temos nada. Sim. Aí você vai e chama alguém, chama Yuri, por exemplo, e fala, Yuri, olha só, estuda esse negócio aqui, tráfego aqui, e eu vou estudar aqui produto, suporte ao cliente e tal, e juntos a gente vai fazer esse negócio. Eu vou botar 3 mil, você vai botar 3 mil e o negócio vai acontecer, a gente vai fazendo juntos. É isso aí que eu tô falando. Entendi. Entendeu? Cadu, mas eu já comecei um pouquinho sozinho, tenho uma certa experiência, eu não posso ter? Pode, mas aí procura uma pessoa do mesmo nível que você. E sempre uma pessoa que vai entrar no risco igual você. Não é uma pessoa que vai ser seu sócio, etc., sem ter investido nada. Só porque ela sabe fazer. Vai entrar com o trabalho e tal, entendeu? Se ela for pra entrar com o trabalho, que ela seja tão do zero ou mais avançada que você, entendeu? Que ela seja mais avançada que você, na verdade. E você esteja muito do zero ali e tal, e você tá meio como um investidor da parada. Mas é isso que eu tô falando. Agora, você tem um colaborador bom que sabe fazer tudo os negócios, você tá pagando a ele, mano, é mais do que a obrigação o cara executar o trabalho da melhor maneira possível. Se você tiver também demandando o suficiente, né? Não é além, não é extra, não é nada. Se for isso, você traz uma outra pessoa, aumenta o salário, sei lá, se for o caso. Tem casos de bons profissionais que a pessoa pega e traz pra ser sócio? Tem. Só que qual que é o problema? A maioria das vezes tem pessoas que são bons colaboradores, mas não são bons chefes, né? Então, ou sócios, etc. Então o cara, o cara era muito bom de trabalho, mas depois no momento que ele ficou numa posição acima, ele parou de trabalhar. E aí isso pode ter um problema ali da pessoa, entendeu? Então eu não recomendo muito esse cenário aí. Então eu mesmo citei aqui porque eu acredito que tem pessoas que possam estar passando por isso mesmo, né? Mas achei interessante você falar da recomendação de que, pô, é interessante sim você começar ali com uma pessoa como sócio. É porque é muita coisa, mano. É muita coisa. Dividir a responsabilidade. Mas eu recomendo 2, mano. Passou de 2 já fica muita gente. Passou de 2 já é complexo. É muita gente, muita opinião divergente e tal. Se for 3, 4, sei lá, aí vocês têm que ter uma parada muito clara, umas coisas muito bem anotadas e tal, pro negócio seguir, entendeu? Porque, tipo assim, todas as experiências que eu vi que tinha mais de 3 sócios, que tinha 3 pra cima, era muito ruim a tomada de decisão dos negócios, não valia a pena, entendeu? Acho que 2 é um número
legal. Interessante. Acho que se a galera comentar aqui, a gente pode até marcar um podcast para falar um pouco sobre isso. Acho que seria um assunto que seria interessante. Legal, agora falando dessa pessoa bem bacana que você trouxe, um assistente ali para fazer um pouco de tudo. O que é interessante eu não terceirizar, no caso, para passar para ela ali, o que eu não posso deixar de fazer, né? Como, vamos supor, a gente traçou um cenário aqui bem bacana, né? Trouxe essa pessoa para poder ajudar, e dessa pessoa que está fazendo um pouco de tudo, a gente trouxe um suporte, trouxe um minerador, trouxe um videomaker, e aí aquela pessoa está te auxiliando a treinar aquelas 3 pessoas novas que você trouxe. O que eu não posso terceirizar para ela? Show de bola. Dentro da empresa, dentro do dia a dia de qualquer pessoa, geralmente a gente tem 4 tipos de atividade que a gente faz. Atividade de 0 valor pro negócio. Ficar no WhatsApp de bobeira, ver um vídeo aleatório no YouTube, aquela procrastinaçãozinha básica que tem, ir lá fazer um cafezinho, levantar pra fumar, etc. Probleminha que tem ali. Essa atividade, geralmente, ela traz 0 valor pro negócio financeiro e agregado. A gente tem que sempre perceber que tá fazendo ela e eliminar ela. Então, a gente faz essa atividade no dia. Eu faço também, tá? Não sou livre disso aí. Também faço. Todo mundo faz. Segundo tipo de atividade são atividades de baixo valor financeiro pro negócio. Contingência, suporte, são coisas que são importantes, mas tem baixo valor financeiro pro negócio, que faz e não traz retorno financeiro ali imediato. Essas são as coisas que primeiro você vai passar para ela. Todas essas coisas mais burocráticas ali, mais operacionais, etc. Depois tem a atividade de alto valor financeiro para o negócio. Tráfego, teste de produto, copy, etc. Então são atividades que você faz e traz retorno financeiro imediato. Então você faz e vê o dinheiro ali acontecendo. Essas geralmente são onde as pessoas travam. As pessoas acham que isso elas não podem passar para outra pessoa. Eu discordo. Eu acho que elas têm que passar sim para outra pessoa. Porque tem um 4º nível de atividade. Que poucas pessoas entendem que existe esse 4º nível. 4º nível de atividade são as atividades de alto valor agregado para o negócio. Não são valor financeiro, são valor agregado. Valor agregado é uma coisa que você faz e ela vai te gerar resultado, vai te gerar valor por um tempo maior. Exemplo, testar um produto, subir uma campanha. No momento que você desligou a campanha, já parou. E a campanha pode rodar por um dia, como por 7, como por 30. Mas é pouco. O valor agregado para o negócio é criar os vídeos de treinamento do suporte, do atendimento ao cliente. Criar as métricas de acompanhamento das campanhas. Criar os processos da empresa. Definir como é que se contrata, qual tipo de pessoa que contrata, etc. Então são coisas mais estratégicas de definição ali da empresa que vai cascatear para baixo direto. Então, como que esse meu assistente treina o próximo? Como que ele faz isso? E você tem que parar e pensar, não vai achar que o cara que vai ter uma habilidade de ensinar os outros. E muitas vezes ninguém tem, é muito difícil. Só que se você construir um processo bem documentado, simples de executar, uma outra pessoa consegue pegar e passar para frente. Se você gravou videoaulas para fazer isso, tudo isso demora tempo. Sentar na cadeira, igual a gente falou, pegar a folha e fazer o desenho, demora mais tempo do que as pessoas imaginam, né? Então, esse é o tipo de atividade que o cara ele tem que ficar fazendo, e esse tipo de atividade é a atividade que ele não tem que delegar, porque vem dele, sabe? Sensacional essa explicação que você deu. E agora, a gente está caminhando aqui já para o final, e eu tenho uma pergunta aqui reforçando o que a gente falou no começo. Eu acho que você tem uma analogia que você fala que é muito interessante, que acho que vale a pena passar aqui. Que olha só, beleza, não consigo contratar ninguém agora. E como que eu consigo me organizar para dar conta de toda essa produção sozinho? Essa é a pergunta. Para te dar uma lembrança de o que é essa analogia que eu tô dizendo. Você sabe? Então manda. Então é muito difícil realmente conseguir pegar e fazer tudo sozinho. E para isso você tem que pegar e se separar, né? Essa analogia não fui eu que peguei e criei, eu escutei ela do Adriano, né? O gordo profissional, um abraço para ele, um grande empresário, aprendi bastante com ele. Que é basicamente assim, vamos lá, no dropship, né? Você tem que aprender sobre tráfego, tem que aprender sobre mineração de produto e aprender sobre atendimento ao cliente. Vocês me conhecem como o Carlos Eduardo Amaral da Silva, né? Então vamos lá, tem o Carlos. O Carlos ele vai aprender Facebook Ads. Tem o Eduardo ele vai aprender mineração de produto. Tem o Amaral vai aprender comunicação com o fornecedor. E o Silva vai aprender suporte. Então, no início,
você tem que usar vários chapéus diferentes e aprender várias coisas. Então você tem que se organizar. Tipo, ó, hoje aqui o Carlos vai fazer o atendimento ao cliente. O Eduardo aqui vai fazer a mineração. Então é realmente você criar pessoas internas dentro de você e conseguir separar isso e dividir as habilidades, o que você vai estudar em cada hora, em cada momento. É realmente muita coisa para se fazer sozinho, mas qualquer coisa na vida, é muita coisa para se fazer sozinho. Vai gerenciar uma casa sozinho, mano. Tem que lavar, passar, varrer, fazer comida, lavar a louça, fazer compra, pagar as contas de casa. É muita coisa também, pô. E aí, sua mãe, sua avó, etc., conseguia se virar fazendo. Conseguia. E aí vai falar que você também não consegue aqui? Consegue. Tudo é questão de organização e produtividade, prática e tudo isso, sabe? Show de bola. E, pô, nossa última pergunta aqui, ela é um gancho bem bacana pro nosso próximo episódio, até pra galera já ficar ligada. Muita gente tem medo de contratar, né? Passa esse medo de tipo, pô, vou pegar um cara que não vou saber treinar. Tipo, às vezes crianças limitantes dele mesmo, né? Com a pessoa. Ou às vezes que, pô, vou pegar uma pessoa aqui, ela vai entrar e vai roubar a minha ideia, vai fazer qualquer coisa e tudo mais. Como é que a gente vence esse tipo de crença? Muito bom. Não vou saber o jeito de vencer ela falando com coisas tipo de coach, etc. Até porque eu não sei, porque eu não estudei isso. Como foi pra você? Fala um pouco como foi pra você. Eu acho que a primeira coisa é a pessoa entender que ela precisa de ajuda, né? Que ela não consegue fazer nada sozinho. Eu não consigo fazer nada sozinho. Eu tava até falando isso com um aluno ontem que a gente fez o CaduCast. Ele tava falando, pô, Cadu, eu trago pessoas aqui pra empresa, ela fica 3 dias, se eu vejo que ela não vai bem, eu já tiro, já desligo, etc. Eu falei, pô, mano, eu não faço isso de jeito nenhum. Até porque quando a gente pega e estuda, né, faz os negócios entende um pouco mais sobre pessoas, a gente entende mais sobre o DISC e tal, uma maneira de classificar as pessoas assim, pelas habilidades naturais que ela tem, a gente entende os 4 tipos de pessoas. Geralmente as pessoas que iniciam projetos, as pessoas que têm muita iniciativa, que vão lá e fazem acontecer, são as pessoas do tipo D. Geralmente empreendedores são assim, são as pessoas que tiram os negócios do chão. E tem o meu tipo, que é o C, né, que é o tipo de cautela, são pessoas mais calmas, que faz as coisas mais organizadinhas, pessoas mais analíticas e tal. Nenhuma pessoa é um tipo só. Ela geralmente tem 2 tipos, tanto é que eu sou C e D. E eu falei com ele que, cara, hoje eu não começo muitas coisas que trabalham mídia, só começo quando tem uma outra pessoa para já poder pegar e fazer. Sozinho eu faço praticamente quase nada, né? Porque é o meu jeito de pegar e fazer e executar e ter o negócio. Então, ao longo do tempo, eu entendi como que eu pego e ajo, como que eu sou como pessoa. Eu sou a pessoa que gosta mais de gerenciar do que começar. E tem outras pessoas que gostam muito de começar e não gostam de gerenciar. Tem aquelas pessoas que começam um monte de coisa e termina nada. Eu gosto de começar e eu gosto de gerenciar também. Mas eu acho que é uma fase, tipo, ó, começar eu curto bastante, mas gerenciar eu acho que é mais legal também. Aquilo que eu comecei, aquilo que eu criei, eu acho que tem mais facilidade pra gerenciar aquilo que eu começo. Então, tem isso, tem outras pessoas que são pessoas suportivas, tem pessoas que não começam nada, não gerenciam nada, mas são excelentes suportes. Por exemplo, uma banda, né, você que vem do negócio da música, tem geralmente o vocalista que canta ali, é uma pessoa que é muito importante, a pessoa que pega e aparece. Mas tem os outros instrumentos que às vezes não se destacam tanto, sei lá, um teclado, mas o baixo. O baixo é muito subestimado. Então, mas ele é tipo suporte. Sim. Ele é, tipo, muito importante pro som, pra parada sair como todo. Então tem os tipos de pessoas que são suporte, tem os outros tipos de pessoas que são influência, né? Que é o I. São as pessoas que você leva ele pra uma festa, ele não conhece ninguém, 10 minutos ele já fez amizade com todo mundo. É aquela pessoa que comunica bem, que troca ideia e tal. Outra pessoa que na banda vai marcar os shows, é o cara que vai fazer o negócio. Então, tipo assim, tem os tipos de pessoa. E o mais engraçado, mais legal quando você começa a entender o DISC é que você consegue perceber dentro da empresa aqui, dentro de coisa, cada tipo de personalidade de pessoa que age bem numa área. E isso é muito bom. Você aprende isso, você consegue pegar, executar e colocar as pessoas no lugar certo. Então, como é que você pega e perde o medo, né? Primeiro, entendendo mais de pessoas. Então, comecei a entender mais de pessoas, comecei mais a entender os tipos de pessoas que eu precisava, porque geralmente o medo é o quê? Pô, vou trazer o cara vai roubar minha ideia, vai sair fora, igual você falou, vai fazer merda, não vai trabalhar direito, vai fazer coisa. Isso tudo, o que acontece quando? Quando você traz a pessoa errada.
Se você se prepara, se você treina, se você pratica, igual a gente falou, no de achar a pessoa certa e trazer a pessoa certa, esse tipo de coisa não acontece, o medo sai. Então hoje a gente não tem nenhum tipo de coisa em relação a trazer pessoas ou até de substituir as pessoas de dentro e tal, porque a gente já aprendeu, já mapeou. Primeiro, o jeito de treinar, a gente sabe com clareza quais coisas a pessoa tem que fazer e a gente sabe qual tipo de personalidade, de características a gente tem que trazer da pessoa. Eu recomendo para todo mundo o teste do DISC, né, que tem como você fazer gratuito na internet. Ele vai te ensinar muitas coisas sobre pessoas e até sobre você, que às vezes você não sabe. Então isso é muito importante. Show de bola. Então, chegamos aqui ao final do nosso episódio. Acho que ele foi bem bacana. E esse gancho que a gente deu aqui agora é basicamente o início do que a gente vai falar no nosso próximo episódio. A gente vai falar sobre contratação. E o tema eu tô até com o tema dele aqui já, ó, que tipo de contratação eu preciso para continuar fazendo 6 dígitos? Boa, então, a gente vai aqui construir o Dream Team. Aqui a gente fez para quem tá começando, né? Isso e aí. ali é para quem já tá tendo resultado, que quer manter o resultado, como é que vai. Então, isso é bom, um complementa o outro. Exatamente. Vamos falar dele no próximo episódio. E, bom, antes de mais nada, pergunta da semana. Pergunta da semana é: qual atividade você vai ensinar primeiro pro seu primeiro colaborador, né? Qual atividade você precisa passar primeiro pra pessoa? Quero saber aí qual que você... Depois dessa explicação do assistente, se a galera ainda vai achar que precisa de suporte, ou se a galera vai achar que precisa dividir bacana as responsabilidades. Acho bacana. Pô, essa explicação do assistente que você deu, eu acho bem legal. Acho que porque, vale muito a pra pena. exemplificar um pouco mais, provavelmente eu vou dar esse exemplo no próximo episódio, mas vou dar um spoilerzinho aqui pra galera também, é que muitas das vezes, quando as pessoas trazem essas pessoas específicas do suporte, das áreas mais atividade de baixo valor financeiro, as áreas mais operacionais, contingência tá me levando muito tempo, preciso de alguém aqui, suporte tá me levando muito tempo, preciso de alguém aqui, é que o cara tem poucas pessoas que trazem receita para a empresa. Ele só tem pessoas de suporte, pessoas que só trabalham se tem alguma coisa acontecendo. O cara da contingência só trabalha se tem alguma coisa acontecendo. O cara do suporte só trabalha se tem alguma coisa acontecendo. Só trabalha se está dando seu resultado. Não é verdade? Sim. E ele não traz as pessoas que fazem os negócios do zero, que minera o produto, que sobe a campanha, etc. Que dá o start das coisas. Geralmente é ele que dá o start. Ele fica sobrecarregado para dar esse start. Quando alguma coisa dá errado, os outros caras param de trabalhar e ele tem que fazer tudo até voltar. Então ele tá com um peso danado. Ele é a única pessoa da empresa responsável por trazer faturamento, por trazer receita, por trazer ideias que vão fazer isso. Agora, quando ele arma os outros lados com pessoas como um copywriter, como um outro gestor de tráfego, etc., como um gerente e tal, essas outras pessoas junto com ele vão ter ideias ou vão iniciar projetos para fazer o negócio acontecer. Exemplo claro, por exemplo, que a gente tem na Amaral Media. Marcelo, nosso copywriter, ele é uma pessoa D, por exemplo, ele é ótimo de iniciar os projetos e ele é uma pessoa, tem vários projetos que a gente só tem na Amaral Media porque o Marcelo existe no nosso time, porque ele inicia, ele vai lá, ele aprende, ele sabe fazer toda a parada. Exatamente. E ele é uma dessa pessoa que é responsável por trazer projetos que faz receita aqui pra gente, ele é o nosso copy. Sim, sensacional. Então é isso, pessoal. Acho que vale muito a pena você já começar a correr atrás aí de um assistente bem bacana e pensar nesse direcionamento para dar para ele, que é uma pessoa para te ajudar a trazer ideias para receita e faturamento, né? Não só para cuidar ali do que tá acontecendo, passivo, exatamente, né? não só ficar Não vai passivo. Show de bola. Então, rapaziada, uns avisos aqui pra vocês do nosso podcast. Vocês já sabem, eles estão saindo toda terça-feira. A gente posta nas plataformas de áudio ao meio-dia e no canal do YouTube nas plataformas de áudio às 6 da manhã e no canal do YouTube ao meio-dia. A gente está dividindo dessa forma porque é interessante vocês acompanhar também a gente na parte da manhã no formato de áudio. Tipo, eu, por exemplo, caminho de manhã e tô sempre escutando um podcast, escutando alguma coisa. Se você ainda E tá aí é uma começando, forma. tá indo pro trabalho, né? Escuta no metrô, no Exatamente. ônibus, sei lá. Exatamente, que é uma forma de que você escuta de uma forma passiva, vamos dizer assim, né? Fica ali consumindo a gente, de uma forma bacana. E ao meio-dia a gente tá aqui em vídeo para poder vocês conseguirem ver a gente aqui, interagindo e tudo mais, que também é bem bacana.
Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. A gente também tá com um canal de corte bem bacana. Todos os links vão ficar aqui na descrição para vocês se inscreverem. E compartilha, rapaziada. Compartilha com seus amigos, compartilha no Instagram. A gente também tá postando os conteúdos bem bacanas lá. E comenta aqui também o que a gente tá falando, né? Temas para a gente trazer episódios aqui. Como a gente já falou, a gente tá começando a desenvolver umas formas bem bacanas, como hoje a gente tá fazendo um episódio amanhã. Amanhã não, o próximo vai ser um complemento bem bacana direto aqui já. Então é bem legal vocês acompanharem a gente. E se você não quer perder de forma nenhuma, não só dependendo do YouTube para poder te notificar, aqui na descrição a gente tem um link para você se inscrever e deixar o seu e-mail e a gente avisar você, tanto que quando ele sai na plataforma de áudio quanto nas plataformas de vídeo. E não tem spam, é só realmente a mensagem para você clicar e vir e consumir o episódio. Também temos o nosso grupo do Telegram do podcast, a gente está criando uma comunidade bem bacana lá para você entrar, poder interagir com a gente. E logo também a gente vai tentar fazer uma forma para a galera começar a interagir com a gente, mandar um áudio com perguntas e tudo mais para poder participar. Então é isso, participa lá do canal do Telegram, deixa o seu e-mail para você não perder nenhum episódio, se inscreve no canal, compartilha, deixa o like e acho que todos os avisos são esses. É isso aí, gente. A gente se vê no próximo e vamos mandar bala. Show, rapaziada. Valeu, Cadu. Tamo junto. Até o próximo, rapaziada.